Voltando aqui, continuação das mentiras do Tiago Dutra. Lutero, Calvino, Wesley defendia a virgindade perpétua de Maria, pô. Os pais reformadores. E os próprios seguidores desses caras não acreditam, pô. Vamos aqui, continuação, as mentiras do Tiago Dutra. Com toda a paciência, como diz o Diácono João Vitor, pô. Vou respondendo aos poucos pra gente entender, pô. É muito puxado, pô. Porque é uma mentira, pô. Destruir uma mentira é mais fácil do que falar uma mentira, pô. Ele tá respondendo o Dom Falcão, pô. Sim, né? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por São Deus. Cipriano ele tá falando. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ou seja, o mal não pode afetar Deus, né? Pode afetar. São Cipriano. Que ninguém está sem sujeira e sem pecado, ó. Em Jó. Ele tá se tratando de Jó, pô. Momento nenhum São Cipriano está falando que Maria é pecadora. Tá falando da raça humana, tá falando aqui, ó. Jó. Sujeira e sem pecado. Em Jó 14:4. Como puro pode sair o impuro? Não tem como, pô. Pois, olha só. A manobra do Tiago Dutra, pô. Citando São Cipriano. E como São Cipriano disse, não tem a igreja por mãe se Deus é por pai. Então você está citando um pai da igreja que está ensinando todos esses bagulho, esses conceitos. Desculpa o bagulho, mas é um bagulho o vídeo desses caras. É uma distorção. Olha só. Pois quem é puro da sujeira? Ninguém. Mesmo que a sua vida seja de um dia na terra. Também no Salmo 50. Eis que fui concebido. Salmo 50. Tá falando do rei Davi. O rei Davi, ele veio através de um pecado, pô, de seu pai Jessé. É isso que o rei Davi está explicando no salmista. Ele foi gerado através de uma prostituição de seu pai. Olha só. Simples, pô. Hoje nós temos essa facilidade do Google. Vou juntar um dinheiro, vou comprar um tablet ou um notebook, sei lá, para fazer um trabalho melhor, né? Olha só. Davi nasceu através de Tério de seu pai Jessé. Olha só. Não há confirmação bíblica que Davi nasceu em adultério, certo? De seu pai. Essa ideia vem da tradição judaica, posteriores, né? Vamos ver aqui. Não há confirmação bíblica de que Davi nasceu de adultério de seu pai Jessé. Essa ideia vem de tradições judaicas posteriores, Midrash, Talmud, que tentam explicar o desprezo familiar, baseando-se em uma interpretação equivocada do Salmo 51:5, que fala do pecado humano em geral, não da origem de Davi, e no fato de Jessé ter escondido Davi de Samuel. A Bíblia não diz que a mãe de Davi era adúltera ou prostituta, e a origem de Davi como bastardo é uma especulação, não um fato bíblico comprovado, com o propósito de explicar... Tá vendo? É simples, pô. Tá se tratando disso. Mas vamos voltar, né? Afetar Deus, né? Pode afetar o homem por conta da natureza caída. E isso é admitido, obviamente, por vocês, né? Mas... Simples. Sim, a natureza está decaída. Todos estão privados da glória, certo? Mas Deus, ele preservou uma mulher.
Se a mulher, como vocês dizem ali, Apocalipse 12:4, por que Satanás deteve diante dessa mulher se essa mulher era pecadora? Por que Satanás não tocou nela? Por que foi dado asa para ela e ela fugiu para o deserto? Ao longe da cabeça da serpente. Olha só que interessante. É simples, pô. A escritura, dá para provar tudo de escritura, pô. É simples, pô, entender isso. Esses pais da igreja não estão falando da Maria, está falando do pecado de Adão e Eva que atingiu todos o ser humano. Aí você pega, mas Deus tem poder para preservar alguém. Judas 1:24. Então, Deus, a humanidade é decaída, isso que já deixa bem claro, todos pecaram. Mas para se reconciliar com Deus, Deus tem que ter um plano, Deus tem que ter um propósito. Gênesis 3:15. E Deus preservou uma mulher, pô, da mancha. Isso eu não sei como explicar, porque ele é Deus, cara. Não tem, ninguém dessa face da terra consegue explicar isso, pô. Como o Espírito Santo desposou ela, a sombra do Altíssimo sobre a sua vida e o verbo no seu ventre. Se ela fosse pecadora, como você quer dizer, como São Cipriano está falando que é mentira? Como ele é Deus sendo santo, o Espírito sendo santo, a presença de Deus através da sombra sendo santa, pode vir através de uma mulher, como a Arca da Aliança era santa, era intocável, era inviolável. Quem tocou ali, o único que tocou na Arca da Aliança, morreu, pô. Porque a Arca da Aliança é intocável, inviolável, porque abrigava o que dentro da Arca da Aliança? A palavra, a presença de Deus. E o que habita na nova Arca da Aliança? A palavra, mas não em pedra, mas se fez carne, pô. Olha só, compara a santidade da Arca da Aliança, velha aliança, e a nova Arca da Aliança, como diz Apocalipse 11:19 ali. O que abrigava dentro da velha Arca da Aliança? A santidade, a palavra, o verbo. E o que abriga na nova Arca da Aliança? O verbo se fez carne, o santo dos santos. Intocável a Arca da velha aliança, e a Arca da Aliança é intocável, cara. Você acha que José ia tocar na Arca? Aquela que carregou o verbo, aquela que abrigou Deus no seu ventre? Oh, pelo amor de Deus, Tiago Dutra. São Cipriano vai falar aqui, ó. São Cipriano de Cartago não defendia o dogma da Imaculada Conceição de Maria, que afirmava, né, que ela foi concebida sem mancha do pecado original, só foi finalmente proclamado como um dogma de fé pela Igreja Católica em 8 de dezembro de 1854 pelo Papa Pio IX, na bula Ineftável de Deus, né? Olha só, ele não conhecia ainda São Cipriano. Ó, São Cipriano, ano 200 a ano 258 ADC depois de Cristo, viveu muitos séculos antes dessa afirmação, ó. Olha só. Por isso que ele não acreditava, mas ele acreditava na concepção virginal de Maria. Mas não em dogma, porque vem antes, depois dele. Depois da sua morte. Ele nem existia ainda essa discussão, pô. Mas ele acreditava. Certo, Tiago Dutra? Dogmática, né? Em sua teologia, não abordava especialmente esse conceito da forma como foi definida posterior na verdade teológica proeminentes, né, como São Tomás de Aquino, que viveu muito depois de Cipriano, no século XIII. Ó. Ainda debatia a questão e tinha posições diferentes antes de a doutrina ser universalmente aceita na igreja. Ó. Era como doutrina, não era como dogma. São Cipriano não tinha consciência ainda, porque é muito antes dele. Mas tinha alguém que já defendia aqui lá no século XIII. Quem? São Tomás de Aquino, que viveu nessa época. A crença na perpétua de Maria existia desde o primeiro século da igreja, mas a compreensão teológica exata ao status dogmática da sua aceitação sem pecado original desenvolveram-se ao longo de um processo de reflexão e debate durou séculos, cara. Olha só.
Aí o cara cata um doutor da igreja que o dogma vem depois, cara. Que não era nem discutido ainda. Ô, Thiago Dutra, toma vergonha nessa sua cara, pô. Toma vergonha. Vou pegar aqui para finalizar aqui esse continuação, né? Santo Agostinho, você falou que Santo Agostinho ele era contra. Olha só, cara. Santo Agostinho foi um dos que mais defendeu, pô. Aqui, ó. Santo Agostinho defendeu vigorosamente a virgindade perpétua de Maria antes, durante e depois do parto, ensinando pela que ela concebeu, deu à luz e permaneceu virgem, um privilégio que havia a dignidade de Cristo e missão de Maria, como não de Deus e modelo da igreja. Ele absolveu-se na resposta de Maria ao anjo, Lucas 1,34, cara, indicando sua consagração. Previa a Deus e via Maria como a nova Eva. Olha só, cara. Por quê, cara? Cujo corpo virginal foi um canal para a vinda do novo Adão. Jesus, sua virgindade, Jesus. Sua virgindade perpétua é um mistério. Só o Thiago Dutra que conhece, certo? Teológico. Simbolicando pureza da igreja e a entrega total a Deus, inspirando a todos os fiéis. É só, poderia citar, vamos citar Dom Esgoto aqui, ó, que clareou as ideias. São Cirilo de Além fala, São Marcelino Confessor fala, São Jerônimo fala, ele usa São Jerônimo também, Santo Ambrósio de Milão, nossa, cara, tantos, cara. E eu garanto pra você, esses pais que o Thiago Dutra cita, é só você fazer uma pesquisa sincera, você vai ver qual era a visão deles, realmente, verdadeira, sobre a questão da Theotokos. Não essa visão distorcida do Thiago Dutra aqui, ó. Já falamos de Martinho Lutero também e reconhece. Deixa eu ver se eu acho, cara. O que interessa para nós é dogma, catecismo. Enciclopédia? Não, cara. Enciclopédia tem enciclopédia protestante, enciclopédia, mapas, etc. Não. Eu quero que você me prova em dogma, doutrina católica, catecismo e documento do Vaticano. Enciclopédia, para nós, o que entra por aqui, sai por aqui. Certo? Acho que é outro estudo aqui, é muita coisa, cara. Vamos ver aqui. Ó, Santo Hipólito de Roma vai dizer, enquanto Eva gera o desvio, a mentira e a morte, Maria Santíssima gerou no seu ventre o caminho, a verdade e a vida. Certo? Vamos aqui. Santo Agostinho vai dizer assim, ó. Devemos excluir a Santa Virgem Maria a respeito da questão do pecado, porque ela é toda santa em honra a Deus que carregou no ventre. É só. Se você falar que Maria é pecadora, você está desonrando aquela ou aquele que ela carregou no ventre. Então você quer dizer o quê, o Thiago Dutra? Que Deus veio através de uma mulher pecadora. Você não tem noção do que você está falando, pô? Vamos pesquisar no Google aqui, que tem muita coisa aqui, eu nem sei onde está mais esse estudo. Dom Esgoto, ó.
Dom. Acho que é Dom Esgoto. Olha só. Você vai estudando a história, pô, Eusébio de Cesareia, ó. Eusébio de Cesareia, 265 a 234, em Ordinary, sei lá o que é isso aqui. Olha só. Disse, ninguém está incerto da mancha do pecado original, nem mesmo a mãe do Redentor do mundo. Apenas Jesus se encontrou insensato da lei do pecado, mesmo tendo nascido de uma mulher sujeita ao pecado. Olha só. Você vai vendo aqui, ó. Aí isso aqui interessa para o protestante, mas ele esquece o resto. Não tem como, pô. Não tem como. Sim, Maria estava sujeita ao pecado? Sim. Maria estava sujeita a errar? Sim, mas ela viveu uma vida de santidade, pô. Por quê? Isso desmistifica, porque ela foi cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem? É Deus, é perfeito. Então, ela não tem como falhar, porque ela está sendo usada pelo Espírito Santo. Olha só, Jesus ficou 30 anos ali na casa da Virgem Maria, morou 9 meses no seu ventre e amamentou o Verbo. Jesus ficou 30 anos na casa dessa mulher, cara. Você tem noção? O Deus vivo morar na sua casa 30 anos. Será que o pecado, a mancha do pecado ia entrar naquela casa? Essa é a resposta que eu faço, pô. Será? Então Jesus ficou 30 anos na casa da mulher pecadora que era escravo do diabo, como diz Tiago Dutra. Como está dizendo isso escrito aqui. É falso, pô. É falso. Por quê, pô? Porque não tem como, pô. Olha só. Santo Hilário, né? Hilário. Aqui quero lembrar a pessoa... o que? Santo Hilário de Poitiers diz, ó. Lá do ano 310. Aos pés da cruz, quando Jesus morreu, ele entregou Maria para São João, evangelista. E João levou Maria para sua casa. Essa é a prova que Maria não teve mais filhos. Que se ela tivesse filhos, ela teria ido para a casa dos filhos. E não foi para a casa do São João, o discípulo amado. Simples entender isso, protestante. Simples. Simples. Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Vamos tirar uma dúvida aqui agora, que dá um pause aqui. Olha só. Dom Esgoto. Ó, Santíssima Virgem Maria. Aqui, ó, Dom Esgoto. Ó, olha só um vídeo dele, ó. Sempre foi imaculada, sem pecado desde sua concepção. Porém, ela não teria sido, se não fosse preservada do pecado original. Jesus é mediador perfeitíssimo e a preservou também do pecado de Adão. Você já terminou? Olha só. Vou pegar uma caneta aqui. É Duns Escotuns. Olha só. Duns C-O-T-U-S. Achei. Olha só.
Só para fechar o caixão, como diz o Tiago Dutra. Ó, João do Esgoto defendeu Maria como seu famoso argumento da Imaculada Conceição, afirmando que Deus, sendo onipotente, não só podia... Olha só, Deus ele é onipotente, certo? E não só podia, como era mais honroso para ele preservar sua mãe do pecado original, fazendo pela antecipação dos méritos de Cristo. Ele usou a fórmula Deus pode, Deus quis, Deus faz, para resumir sua crença de que Maria foi concebida sem mancha de pecado, uma doutrina consolidada século depois como dogma pela Igreja Católica. Já que o Diácono João Vitor não responde você, eu estou fazendo vídeo, estou fazendo isso por ele. Que, mano, quando vejo isso, pelo amor de Deus, essa mentira sua, cara, essa cara lavada sua, enganando o povo, aqui, ó. Simples. Principais argumentos, contribuições de Dom Esgoto. O mérito não é de Maria. É Cristo, pô. Cristo. Tudo é Cristo. Dom Esgoto argumentou que Maria foi salva do pecado, mas sim, preservada do pecado original. Ele introduziu a ideia de uma redenção preventiva, onde Jesus, o mediador perfeito, a protegeu da mancha antes que ela pudesse atingi-la, segundo uma obra primeira da graça divina. Por exemplo, como diz o padre Luiz Toro, veio aí o coronavírus, certo? Muitas pessoas, infelizmente, morreram, pegaram a doença. Eu também peguei também, mas graças a Deus deu certo. Eu tomei o remédio e fui curado. É simples. Como muitas pessoas ficou imune ao sintoma. Como? Por preservação. Por quê? O que é isso? Por exemplo, já sabia que estava vindo o coronavírus. Muitas pessoas, como lá na China, tomaram a vacina. Ficaram imunes dessa doença. Como Maria foi preservada? Pelo método de Cristo. Antes do pecado a tocar, ele a preservou. De acordo com como estou falando nessa analogia aqui. Quando veio o coronavírus, muitas pessoas ficaram imunes. Por quê? Tomou o antídoto. Maria tomou o antídoto de Cristo para ser preservada. Então o pecado não poderia manchar ela, porque ela foi preservada. Como ali você tomou o antídoto para se preservar dessa doença que veio do coronavírus. É simples, pô. Uma gripe. Como você fica imune a uma gripe? Tomando um remédio. A gripe vem e não te atinge. Simples entender isso. Olha só. Cavaleiro da Imaculada. Sua defesa foi tão influente que ele é conhecido como o Cavaleiro da Imaculada. Dom Esgoto citiu, doutor, abrindo o caminho para a proclamação oficial do dogma da Imaculada Conceição pelo Papa Pio IX. Em 1854, né? Olha só, cara. Vou colocar aqui, ó, para finalizar, ó. João Dans Scotus defendeu Maria com seu famoso argumento da Imaculada Conceição, afirmando que Deus, sendo onipotente... Claro que o Tiago Dutra nunca vai mostrar isso aqui para os seus seguidores. E se ele mostrar, ele vai amputar. Não só podia, como era mais honroso para ele preservar sua mãe do pecado original, fazendo pela antecipação dos méritos de Cristo. Ele usou a fórmula Deus pode, Deus quis, Deus fez, para resumir sua crença de que Maria foi concebida sem mancha de pecado, uma doutrina consolidada séculos depois como dogma pela Igreja Católica. Principais argumentos e contribuições de Duns Scotus. Aqui está amplo para a gente entender, para finalizar mais esse vídeo aqui, para a honra e glória do Senhor, destruindo a mentira contra a Theotokos. Através disso aqui, acabou a dúvida, pô. Através disso aqui, Santo Agostinho não vai duvidar mais. São Jerônimo não vai duvidar mais. Todos esses pais que você
vai citar aí na sua live, se tivesse acesso a isso aqui, o dogma proclamado, ia acabar a discussão, pô. Acabou a discussão, pô. Maria, ela foi preservada por Cristo, pô. Para ele vir a esse mundo. Porque ele é Deus. Porque ele tem o poder para entrar, para sair sem tocar, sem violar. Ele tem poder para mandar o Pentecostes, o Espírito Santo sobre a Maria, e esse Espírito Santo despousar ela, e ela ficar cheia do Espírito Santo, ficar cheia da graça, cheia da sabedoria, cheia do Espírito Santo, e cheia da presença de Deus, e gerar o Santo do Santo. E tanto que Santa Isabel, quando ouve a sua saudação, João Batista, ele se alegra no seu ventre, e Santa Isabel fica cheia do Espírito Santo. Como o pecado, como Maria ser escrava do pecado, cara? Como? Cristo ia morar na casa dessa mulher 30 anos, ficou 9 meses no seu ventre, foi amamentado por essa mulher que é escrava do demônio. Ô, Tiago, misericórdia, pô. Misericórdia. É blu, 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 blu. É xarope, pô. Xarope. Xarope. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.